E aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Espero e rogo que esteja tudo bem aí com vocês, que estejam todos tranquilos. É, Qual não é a minha alegria, qual não é a minha emoção quando eu estou assistindo alguns vídeos aqui, eu recebo nos meus canais privados falando o Zuckerberg, né, discursando, dando uma entrevista falando sobre liberdade de expressão e como a Meta, né, e o Facebook e todos os outros programas, todos os outros aplicativos, todas as outras plataformas do Zuckerberg vão voltar com a eleição aqui do Donald Trump a pensar em liberdade de expressão. E é sobre isso que a gente vai falar com vocês. Como é que isso está sendo visto aqui no Brasil? Então, eu vou trazer para vocês aqui a Julie Lucy. Ela vai fazer o comentário dela. Depois eu trago na íntegra o depoimento do Zuckerberg. Trago na íntegra o depoimento do Zuckerberg para vocês verem do que se fala, tá bom? Então vamos aí, solta a vinheta e a gente já volta com vocês aí. Então, primeiro eu vou trazer a indignação da Julie Lucy para vocês. Então tá aí a imagem icônica do Zuckerberg apertando a mão aí do Donald Trump, né? Como se já não bastasse o nosso querido Elon Musk estar fazendo parte aí do governo do Donald Trump, e aí sim, né, a gente fala de alguém competente para falar de redes sociais, para falar de tecnologia, né? Não é que nem aqui no Brasil que a gente bota lá aquele tapado daquele Felipe Neto para falar sobre para apoiar o governo em suas decisões, né? Felipe Neto apoiando o governo federal em suas decisões sobre as redes sociais. Então não podia dar certo mesmo. Vamos ver então o que a Julie Lucy fala, e aí depois eu vou falar em cima, vou repercutir aí o comentário dela e depois vou trazer para vocês aí o comentário na íntegra, discurso na íntegra do Zuckerberg. Gente, está muito interessante de ver o da esquerda depois do filme do Mark Zuckerberg. Eles estão pirados. Quando ela fala filme, é o vídeo que eu vou passar para vocês na sequência, tá? Então, eu estou passando primeiro a reação dela, porque eu acho interessante vocês verem a reação dela. Ela como uma militante, uma pessoa que está ali a nível de governo, uma comentarista. Então ficou bem interessante o comentário dela, porque é de fato a indignação de todo mundo da esquerda. Assim, se a gente pegar, por exemplo, o vídeo da Manuela Dávila e tweets de algumas pessoas, eles estão assim comentando que agora a internet virou uma terra sem lei, que os direitos humanos vão ser desrespeitados. Gente, Mark Zuckerberg admitiu que estava havendo censura, que as agências checadoras estavam impondo censura, e ele falou uma coisa gravíssima, que há tribunais secretos na América Latina que simplesmente determinam que publicações sejam retiradas. Isso não é antidemocrático? Quando ela está falando de tribunais secretos, determinam o que as redes sociais tiram ou põem, vinculam ou não vinculam, cancelam ou deixam de cancelar, lembre-se, né, do nosso STF, né? Lembre-se do Xandão. Lembre-se do que foi feito com o Monark, o youtuber Monark, que está. A melhor palavra talvez seria refugiado nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil estão querendo caçar ele simplesmente por dar a sua opinião nas redes sociais. Então eu por aqui, dando as minhas opiniões, também posso de repente ser vítima disso, né? Então isso afeta diretamente o Brasil. Diretamente o Brasil. O recado foi dado para o Brasil. Tá? Esses tribunais secretos, essas tomadas de decisão que são unilaterais, decisões unilaterais de ministros do Supremo em torno de conteúdos publicados nas redes sociais. Acorda, Brasil! Gente, não deveria haver medo.
deixar que as pessoas falem o que pensam, isso é democracia. Você esperar a tutoria, a tutela de alguma empresa sobre aquilo que pode ser publicado ou não, é muito grave. E o interessante é que as pessoas pedem por isso. Que cada um seja responsável pelo que fala, que cada um siga as respectivas leis dos seus países, porque é isso que importa. Já existe lei proibindo assassinato, proibindo estupro, proibindo associação criminosa, para tudo. Proibindo difamação, proibindo acusações duvidosas, proibindo ataque a terceiros de qualquer forma, proibido assédio, proibido bullying. Nós já temos uma legislação competente, a gente não precisa criar uma outra legislação para validar a legislação que a gente tem sobre redes sociais. Isso é um erro. E agora vamos ouvir então na íntegra o que o Zuckerberg vai falar, porque aí talvez fique mais claro o que eu estou dizendo para vocês. Vamos ouvir o que o Zuckerberg tem a dizer. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. Olha o que ele está falando aí. Ele está assumindo que os algoritmos, primeiro ele está dizendo que vamos parar com essa lacração. Ele sabe, ele reconhece, ele entende, porque ele foi colocado sob pressão o tempo inteiro. Xandão pressionou ele o tempo inteiro para tirar, para derrubar, para falar, para tirar do ar Alan dos Santos, para tirar do ar Monark, para tirar do ar Mamãe Falei, um monte de gente que no entendimento do STF, no entendimento lá do Xandão, tinha que ser excluído das redes sociais. E pressionaram o tempo inteiro, pressionaram o Zuckerberg, pressionaram Telegram, pressionaram as redes sociais de uma forma geral para que elas tirassem do ar. Então, inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar depois para vocês aqui, que eu comento um relatório oficial dos Estados Unidos, onde fala que, por exemplo, o Monark foi citado mais de 30 vezes num relatório como se fosse o inimigo número 1 do governo brasileiro. Então, o que ele está falando é isso, que essas narrativas vão encontrar um fim, que na eleição do Donald Trump a prioridade é a liberdade de expressão e que vai acabar com essa história de que no Brasil ou em qualquer lugar do mundo esse cerceamento da opinião das pessoas não vai ocorrer mais. É o que ele não quer mais o cerceamento da opinião das pessoas. Quer que as pessoas sejam livres, sejam libertas para dizer o que podem, para dizer as suas opiniões, para opinar sobre tudo. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact-checkers have just been too politically
Vai vazar um sonzinho de helicóptero aí agora, que vem o original da matéria, alguém falando alguma coisa e já passa, tá? Então ele está dizendo que ele vai tomar atitudes, né? Ele vai tomar posicionamentos, ele vai gerar algoritmos que vão de fato mitigar essas questões, né? Ele não quer ver aqueles assuntos que ele já falou anteriormente aí com crianças, essas coisas todas, mas ele não quer também mais falsas narrativas, ele não quer mais enviesamentos que impeçam as pessoas do seu direito à liberdade de expressão. Né? Então ele não quer mais isso na rede social, igual já está sendo no X, o X do Elon Musk. Então o Elon Musk apoiando o Donald Trump, Mark Zuckerberg apoiando o Donald Trump, e isso vai influenciar diretamente aqui. Por isso que a Jolie Lucy falou, os esquerdopatas no Brasil estão alucinados. Os esquerdopatas do Brasil estão alucinados, porque eles vão lutar contra, e eles têm agora a mão forte do Donald Trump para evitar o cerceamento das opiniões de todo mundo nas redes sociais, não só dos brasileiros. Não vão mais calar os brasileiros por determinação de justiça, não vão mais calar os brasileiros, não vão mais fazer o cancelamento dos brasileiros porque o Xandão quer que seja cancelado. Ele só vai fazer isso se for condições extremas e que o algoritmo já vai estar ligado para fazer esse censuramento. Né? Então, para que a liberdade de expressão seja de fato cerceada, há de haver uma razão muito forte, há de haver um motivo considerável e consistente. Não é porque um juiz, não é porque um membro do STF quer que esse ou que aqueles sejam calados, imagine que aquilo seja fake news ou use de subterfúgios para calar ou para cancelar alguém. Acabou isso. Acabou isso. Acabou a partir do dia 20 de janeiro, com a posse do Donald Trump. Com o empossamento do Donald Trump daqui a 12 dias, acabou. Biased and have destroyed they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Os temas que são sensíveis continuam sensíveis, vai haver a curadoria, né, em cima, o algoritmo vai fazer essa curadoria, vai continuar a fazer essa curadoria, só que não valida mais, não vai aceitar mais essas ordens, não vai aceitar. Então vai haver uma guerra de nervos. Pode se preparar, igual houve com o Elon Musk. Vai haver certamente vai haver um desentendimento entre o governo federal brasileiro e as mídias, né? Coordenados aí pelo Zuckerberg, pelo Elon Musk, pelo governo dos Estados Unidos, vai haver, e eles entendem que isso está prejudicando as relações. Então não vai mais prejudicar as relações porque eles não vão mais permitir. Temas sensíveis continuarão sensíveis, mas a liberdade de expressão vai ser preponderante e as pessoas não vão ser caladas. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower-severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. The problem is that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. So by dialing them back, we're going to dramatically reduce the amount of censorship on our platforms. We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trade-off. It means we're going to catch less bad stuff, but we'll also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed. So we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again.
So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us. A moderação de conteúdos vai ser feita nos Estados Unidos. Por que que a moderação vai ser feita para os Estados Unidos? Porque lá a política é liberdade de expressão. Lá o cidadão pode se manifestar. Então você que está me assistindo, pode anotar aí. Vai ser obrigatório a gente ter VPN, a gente ter redes privadas de navegação na internet, porque o Xandão vai fazer o que ele fez com o Telegram, vai fazer o que ele fez com o Elon Musk, vai suspender o X, certamente vai suspender o Facebook no Brasil, vai ser uma guerra de nervos. Então se prepare, porque o recado tá dado, Xandão, e você vai ter que entender. Build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing. Estados Unidos valoriza, segue e respeita a sua Constituição, é o que ele está dizendo. Direitos individuais não serão subtraídos. Então, países da América do Sul que têm tribunais escusos e que desrespeitam as suas constituições, aqui não vão ter vez. E não vão atacar as empresas americanas, não vão atacar o X, não vão atacar a Starlink, não vão interditar a Starlink, não vão interditar o Elon Musk no Brasil, não vão interditar o Facebook, porque se fizer isso, o negócio vai ficar feio pro nosso lado. O recado tá dado. Number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. It'll take time to get this right, and these are complex systems. They're never going to be perfect. There's also a lot of illegal stuff that we still need to work very hard to remove. But the bottom line is that after years of having our content moderation work focus primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. I'm looking forward to this next chapter. Stay good out there, and more to come soon. Chega a me dar um arrepio quando eu escuto isso, né? A gente sabe quanto é dolorido a gente manter a opinião da gente livre, né? A gente ter os nossos direitos cerceados dói muito. Ninguém gosta de ter a sua opinião cerceada, ninguém gosta de ter a sua palavra calada, ninguém gosta de não poder dar a sua opinião, assertiva ou não assertiva. Errar é humano, a gente tem que poder dar opinião para poder errar, a gente tem que poder, é um direito constitucional adquirido. E lá nos Estados Unidos eles vão valorizar isso e estão dizendo: não vão cercear as empresas americanas que são detentoras das redes sociais. As empresas americanas não vão ser atacadas por governos nem por tribunais escusos sul-americanos. Isso só vai ser possível através do governo do Donald Trump. E por quê? Porque se censurar, vai vir de lá para cá sanções. Vai ser uma guerra de nervo, vai ser uma guerra de... Eu tenho até medo do que a gente está falando aqui, sabe? Eu tenho até receio, mas a gente vai se curvar. Porque não tem como
Por mais que a gente entenda de fake news, por mais que a gente entenda de que liberdade de expressão às vezes é confundida com libertinagem, lá os filtros que eles estão implementando, lá os algoritmos que eles estão implementando vão levar tudo isso em consideração. Os algoritmos e nós, como comunidade, fazedores de parte da comunidade, vamos poder denunciar, como sempre pudemos fazer. O que a gente não pode é calar pessoas comuns, pessoas que não têm problema nenhum por enviesamento político, é o que ele estava falando. Vocês não vão enviesar o Facebook e as empresas Meta, vocês não vão enviesar o WhatsApp, vocês não vão enviesar as nossas empresas, as empresas americanas. Aqui não. Querem fazer isso? Façam lá no buraco de vocês. Tá entendido? Esse foi o recado do Zuckerberg. Era isso que eu vim aqui comemorar com vocês. Boas coisas acontecendo a partir do dia 20 de janeiro, na posse do Donald Trump. Grande abraço para vocês, até breve. Fiquem aí com a vinheta de encerramento, que, como eu sempre digo, é um agradecimento para quem fica aqui no canal, para quem respeita os nossos conteúdos, para quem dá opinião, para quem ativa o sininho e para quem se inscreve. Parabéns, Donald Trump. Parabéns, Mark Zuckerberg. Parabéns, Elon Musk, por valorizar a liberdade de expressão. Não é só o direito de ir e vir, de você poder se deslocar, de ir para onde você quer, mas também de você poder dizer o que você quer. Grande abraço para vocês, até breve. Tchau. Marcelão fala o que tem de falar, faz resenhas e comentários, dá sua opinião, doa quem doer. Curta, compartilhe e comente, deixa o seu like. E muito obrigado por prestigiar o canal Fala Marcelão.